Fala pessoal, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo as informações e atualizações para vocês da política aqui no nosso país, pessoal. Dessa vez trazendo o Deltan, falando mais sobre o Alexandre de Moraes que está tentando barrar o PL da dosimetria e você vai entender o porquê neste conteúdo. Será que ele está tentando fazer isso para blindar os seus amigos do STF no caso Master? Pessoal, antes de iniciar esse conteúdo, só peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. Não se esqueça também de comentar, compartilhar e também hypar esse conteúdo. Então, sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo. Moraes encerra a ação do golpe para frustrar a anistia. Entenda comigo agora esse perigo que está deixando com medo todo mundo que se importa com as pessoas injustiçadas, com aquelas famílias destruídas pelos julgamentos do 8 de janeiro. Gente, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te explicar agora, porque o que está acontecendo tem duas camadas, e a segunda é aquela que realmente importa. Eu vou te mostrar o que o Moraes fez, qual é o recado que ele mandou para o Congresso, e porque mesmo que o Congresso derrube o veto do Lula, aquele veto, aquela proibição, aquele corte que o Lula deu no PL da anistia, ele vetou, ele parou o PL da anistia, ainda que o Congresso derrube o veto do Lula, ainda assim a anistia pode morrer nas mãos do próprio Supremo. E eu estou usando aqui a palavra anistia no sentido de dosimetria. O que passou no Congresso foi uma dosimetria, ou seja, uma anistia parcial. Mas vamos começar aqui pelo fato. O Poder 360 publicou isto aqui. Moraes determina a prisão de condenados do núcleo 2 do golpe. O Moraes, gente, quando ele fez isso aqui, ele mandou prender o Felipe Martins, o Silvinei Vasquez, o Marcelo Câmara, a Maria de Alencar e o Mário Fernandes. Ele declarou trânsito julgado, o final dos processos, e ele mandou executar as penas, tudo no mesmo despacho. Penas de 8 a 26 anos de prisão. Gente, 26 anos de prisão, vidas destruídas. Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, você consegue imaginar? Ele pegou 24 anos e 6 meses. Regime inicial fechado para todo mundo. E quando que o Moraes fez isso? 6 dias antes da sessão do Congresso Nacional marcada para agora, 30 de abril, próxima quinta-feira, em que os parlamentares vão decidir se derrubam ou não o veto do Lula ao PL da dosimetria. O que é o caminho legislativo aí para essa espécie de anistia parcial. E olha só, gente, isso aqui não é coincidência. Isso aqui é um recado. O Moraes, ele mandou dizer ao Congresso: eu já encerrei, as penas estão aí em execução. Pensem bem antes de tentar mudar alguma coisa. Mas aqui que vem a camada que ninguém está te explicando. Vamos supor que o Congresso Nacional tenha a coragem e derrube o veto do Lula lá no dia 30, quinta-feira. Lei penal mais benéfica retroage, é garantia constitucional. Em tese, a dosimetria alcança e vai beneficiar esses condenados mesmo depois do trânsito julgado. Então a porta não está trancada de verdade, o Congresso tem a chave. O problema é o que vem depois. O próprio líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, ele já avisou. Se o Congresso derrubar o veto, o governo vai recorrer ao Supremo. E o argumento? Que o PL da dosimetria é inconstitucional. O Ministério da Justiça ele classificou já o projeto como inconstitucional. Que dúvida que o Ministério da Justiça do Lula ia fazer isso. E pior, chamou ele de um convite a um novo golpe. Golpe. E tem mais. 4 bancadas governistas da Câmara já acionaram o Supremo contra esse projeto lá atrás, em dezembro de 2025, antes mesmo do veto do Lula. Pense então comigo no que isso significa. O Congresso vota, derruba o veto agora na quinta-feira, a lei entra em vigor. E aí no dia seguinte, a AGU entra com uma ação no Supremo pedindo que o STF declare essa lei inconstitucional. Ou um partido como o PT, PSOL, entra com uma ação. Porque em tese até a AGU não poderia. A AGU tem que defender a lei aprovada no Congresso. Mas vamos dizer que um partido entra com essa medida no Supremo. E aí quem que vai julgar, hein? O mesmo Supremo que condenou essas pessoas. Os mesmos ministros que aplicaram as penas de 26 anos. O mesmo tribunal vai decidir se a lei que reduz as penas dos réus do tribunal é constitucional ou não. Gente, que reduz as penas do Bolsonaro, arqui-inimigo do Supremo. É como se o juiz que condenou fosse decidir se a lei que te absolve vale ou não vale. É o Supremo julgando as suas próprias condenações. E tem um segundo problema aí.
Isso dá um poder enorme ao Supremo de barganha, inclusive para negociar. O Supremo pode concordar em fazer o que é certo, concordar com a dosimetria, não declarar inconstitucional, em troca da blindagem dos ministros do caso Master. E aí? E é por isso que o recado do Moraes é tão calculado. Ele não está dizendo só eu já tranquei as penas, eu encerrei o processo. Ele está dizendo, mesmo que vocês abram a porta, eu estou do outro lado com a chave na mão para fechar de novo, se eu quiser. Então, me ajude a te ajudar. Lembra dessa frase aí do Tropa de Elite? Será que vai ter alguma barganha ilegítima para trancar o caso Master? Na minha opinião, o Supremo vai usar todas as armas disponíveis para se proteger agora. O verdadeiro risco à anistia não é o veto do Lula. Esse o Congresso derruba. O verdadeiro risco da anistia é o Supremo, sempre foi. Na época da aprovação do projeto, teve conversas de que ele só foi aprovado porque o Supremo concordou com ele, já que isso baixava a temperatura, aliviava a panela de pressão. Mas agora o cenário é outro. E o Supremo pode usar o seu poder, nesse caso, como uma válvula para aliviar a pressão de uma outra panela de pressão que surgiu depois. Uma panela, digamos assim, uma panela master de pressão. Você acha que a STF vai declarar a dosimetria inconstitucional para proteger as próprias condenações? Ou vai negociar a sua decisão em função da blindagem dos ministros no caso Master, hein? É isso aí, pessoal. Esse aí era o conteúdo que eu queria trazer, essas informações para vocês em relação ao ministro Alexandre de Moraes, com mais essa decisão, mais essa tentativa de barrar a dosimetria e ajudar os seus colegas do STF. Pessoal, ainda quero deixar outra notícia com vocês em relação à operação que foi feita, né? E que foram presos o MC Rian e o MC Pose do Rodo e também o dono da Choquei, né? Quem não sabe o que é a Choquei, Choquei é um site, né? Que ele postava notícias a favor do governo Lula e tudo mais. E era esse site esquerdista, né? Na plataforma do X, se eu não me engano. Então aí eu vou trazer essas informações para vocês, que a justiça decreta prisão preventiva do MC Ryan e o MC Pose do Rodo, e o dono da Choquei. A Justiça Federal decretou a prisão preventiva dos cantores MC Rian e MC Pose do Rodo e o influenciador Rafael Souza Oliveira, dono da Choquei, e os demais envolvidos na operação Narcofluxo. Eles são suspeitos de participarem de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. A decisão atende uma solicitação feita pela Polícia Federal na quinta-feira, 23, após o pedido foi feito após o Supremo Tribunal Federal de Justiça conceder habeas corpus aos alvos da operação. A decisão do STJ aponta a existência de flagrante ilegalidade na determinação da Quinta Vara Federal Criminal de Santos, que havia decretado a prisão temporária do cantor e os outros envolvidos. Pessoal, na realidade, eu acho que esses MCs são só, vamos dizer assim, uns laranjas. Eu acredito que esse esquema deve ser muito grande, gigante mesmo. Não é só isso, não são eles os cabeças, acredito eu, né? Acredito que essa lavagem de dinheiro envolve muita gente, até mesmo pessoas do alto escalão que nós não sabemos ainda. É incrível como está acontecendo tantas coisas, né? O Master, é a investigação ilegal lá nos Estados Unidos. Inclusive, já até postei vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre o delegado, né? O ex-delegado, né? Que estava lá nos Estados Unidos, que estava fazendo prisões ilegais. E os Estados Unidos mandou ele, cair fora. Inclusive tem um vídeo aí no canal que fala exatamente sobre isso e sobre um apartamento também que ele usava lá em Miami, um apartamento de 6,5 milhões de reais. É isso aí. Procura o vídeo aí no canal, tá aí para vocês assistirem. Pessoal, então, eu acho que é um esquema gigantesco e ainda vai vir muita coisa
desse esquema aí, dessa lavagem de dinheiro que tem como envolvido esses dois MCs e o dono do blog lá da Choquei. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Mais uma vez peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, não se esqueça de comentar, compartilhar e hypar esse conteúdo que você me ajuda na plataforma. Muito obrigado e até o próximo vídeo.